Bom, vamos lá então, gente. Falar um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Gustavo, acho que todo mundo conhece. Falar aqui um pouquinho da minha história. Minha graduação não é em tecnologia. Muitas pessoas pensam, não, ele é da TI, a graduação dele é tecnologia, mas não. Eu me graduei em administração de empresas pela UNB, mas já gostava de tecnologia e fui estudando e fui achando legal. E aí lá para o final do curso eu já vou terminar, eu gosto muito de administração, acho que a gente usa no dia a dia sempre, mas queria fazer alguma coisa voltada à tecnologia também. Aí me pós-graduei em banco de dados lá pela Católica, tem um tempinho já, e hoje estou lá na infraestrutura como coordenador, mexo com dados, servidores e mais algumas coisas. Sou pós-graduado em educação financeira, é um assunto que eu gosto bastante. Terminei a graduação recentemente, muito legal, aprendi um monte de coisa. Gosto muito da área de investimentos, tirei uma certificação pela Ambima, o time lá do banco, muita gente tira essa certificação também, CPA 10, 20, esse é um degrauzinho acima. E eu tirei por pura satisfação pessoal. É um assunto que eu gosto, estudo, aplico para mim, ajudo outras pessoas e por aí vai. Também trabalho como mentor financeiro em processo de investimento, então tenho os processos de mentoria individual. E também participo do Instituto Cicobi. Eu não sei se alguém aqui é voluntário, mas eu, pelo menos, me completa bastante tirar umas 2 ou 3 horas por semana para ajudar alguém aí que esteja precisando de orientação financeira. Nas horas que eu não estou trabalhando, sou marido, pai, DJ. Eu acho que alguns de vocês aí devem receber umas listas, não sei se vocês escutam, mas eu mando ali. É um hobby, né? Uma forma de eu descontrair. Todo mundo tem que ter um hobby pessoal, senão a gente enlouquece. Também gosto muito de churrasco. Então, pandemia, não tinha nada para fazer. Eu comecei poxa, não posso sair, não posso ver ninguém. Vamos desenvolver uma habilidade. E aí eu comecei a fazer churrasco. Depois fui aprendendo esfirra, salmão, choripan. O choripan tem 4 semanas, né? Eu estou testando. Essa aí foi a 5ª versão já e acho que tô acertando. Adoro planilhas. Eu tenho um lema para mim, Excel é vida. Então, gosto muito de planilhar, gosto de... Não, pode deixar. Eu concordo com o que ele falou também, mas para o meu plano pessoal, como não posso sair comprando um monte de software, né? Eu acabo fazendo muita coisa em planilha. E também gosto muito de mercado financeiro, investimentos, acompanho, gosto de saber o que está acontecendo, onde eu vou investir o meu dinheiro, tenho as minhas estratégias, por enquanto está funcionando e eu acho que vai continuar dando certo. Bom, esse sou eu, mas vamos falar aqui um pouco do tema, né? A gente vai falar sobre sonhos hoje, né? E eu começo falando um pouquinho sobre a importância de sonhar. Tem pessoas que, por incrível que pareça, não têm sonhos. E isso, infelizmente, é mais comum do que parece. Às vezes, quando a gente é criança, a gente tem um sonho. Tudo bem que, às vezes, quando é criança, aquele sonho faz sentido e depois ele não tem a menor lógica, né? Mas a gente tem ali um sonho. Eu, por exemplo, quando era criança, eu gostava muito de chaves, não seriado, mas chave mesmo, chaveiro e porta, e gostava de ter um molhinho de chaves, cadeado. E aí, quando eu era bem pequenininho, o meu sonho era ser chaveiro. Aí, claro, mudei de ideia, ainda bem, né, em tempo rápido. Mas aí, adolescente, você vai tendo sonhos. Eu discotecava, adolescente, comecei ali 15, 16 anos, eu não quero ser um grande DJ e tal. E aí, quando entrei na faculdade, eu vi que isso começou a me atrapalhar e eu, olha, talvez não seja uma boa, mas continuei desenvolvendo sonhos. Só que chega um determinado momento, às vezes a gente, poxa, não é nem que eu realizei todos os sonhos que eu queria, mas por algum motivo a gente para de sonhar. E isso é ruim. Sonhar é muito importante. O sonho, ele é um norte, né? É um guia. É algo que a gente vai perseguindo, a gente vai colocando a vida nessa rota para conseguir realizar aquele sonho. É como se eu tivesse uma meta, um destino, algum lugar que eu quero chegar. E quando a gente não tem, é ruim, né? A gente vai só vivendo, a gente não vai realizando. Então é muito importante. Sonhos também afetam a nossa saúde mental e emocional. Quando a gente não tem sonho de nada, nenhuma grande vontade, nenhum grande desejo, pode vir uma depressão. Às vezes eu sou o cara chato,
Ou às vezes alguém vem super empolgado contar sobre um sonho, eu fico desmerecendo, isso aí nada a ver, que bobagem. E quando a gente tem sonho, ele nos ajuda aí com saúde mental e emocional. E sonho também é uma preservação de esperança. Então, ele vai te mantendo ali, não, mas eu vou me esforçar aqui, mas eu vou correr atrás disso, vamos tentar. Mesmo que a gente não esteja atualmente correndo, ele ainda nutre uma esperança, né? Não vou conseguir, agora não está dando, mas lá na frente vamos chegar lá. Então, o sonho é muito importante nesse sentido. É importante que todos vocês tenham pelo menos algum sonho. Mas por que às vezes é tão difícil, né? Poxa, eu quero realizar meu sonho, alguns eu consegui, outros eu estou tentando mais tempo, mas não está difícil. E eu até queria que todo sonho que a gente tivesse fosse fácil, né? Então vamos alcançar logo todos os sonhos facinho. Mas nem sempre isso acontece, quase nunca isso acontece, para ser sincero. Às vezes até quem nasce com muitos recursos, dependendo do sonho, ele tem algumas dificuldades aí para chegar lá. Então, algumas coisas podem atrapalhar. Ambiente, crenças mexem um bocado, hábitos, falta de clareza e planejamento. Podem ter outros motivos, mas eu diria que esses aqui já vão abarcar boa parte das situações que muitas vezes tornam difícil a gente alcançar, né? Mas vamos lá. Ambiente. Ambiente, eu vou falar, pode ser um ambiente familiar, um ambiente empresarial, um ambiente escolar. Tudo isso carrega uma cultura. Então, eu nasci e minha mãe me levou para casa, minha mãe e meu pai. Então, já tinha uma história lá, né? A casa não surgiu quando eu nasci. Já tinham coisas, já tinha uma história. Meus pais trouxeram um legado dos pais dele, que trouxeram um legado dos pais dele. Isso, claro, vai se transformando, a cultura ela vai mudando, mas algumas coisas vão sendo repassadas de pai em pai, de mãe em mãe, de filho em filho, e por aí vai. E esse legado cultural que a gente tem na nossa casa, ele muda a forma como a gente pensa sobre dinheiro, a forma como a gente pensa sobre família, a forma como a gente pensa sobre sonhos. As experiências que eles trazem, principalmente quando a gente é muito novo, a gente toma muita coisa como verdade. Isso vai enraizando e a gente vai propagando, sendo bom, sendo ruim, sendo verdade, não sendo verdade, por aí vai. Um dos exemplos de legado cultural que eu tenho muito vivo na minha mente é a questão da inflação. Então, quando eu era bem pequeno, tem um flash assim do meu pai ainda abastecer, e tinha lá o valor da gasolina de graça, né? Tem lá o valor, na época, não sei se a moeda era cruzeiro, acho que não era cruzeiro real ainda não, mas era uma moeda aí, eu sei que teve cruzeiro, cruzado, e depois voltou no novo cruzado. E era curioso porque na hora que ele ia abastecer, ele não falava o valor do dinheiro. Igual hoje a gente vai abastecer, eu abasteci o carro antes de vir para cá, e eu falei R$80. Vou abastecer semana que vem, vou falar um valor. No máximo a gente vai falar um completa, né? Mas meu pai não fazia isso. Meu pai, ele falava a quantidade de litros. Então, não, põe 10 litros. Eu assim, mano, pô, 10 litros? Porque o preço da gasolina muda toda hora, todo dia. Às vezes mais de uma vez no dia, né? E quando a gente ia em supermercado também, todo mundo recebia o salário, as pessoas corriam para o supermercado. Então, assim, todo mundo recebe o salário dia 5, esse mês vai dar dia 5, porque dia 5 é o quinto dia útil da ocasião, né? E todo mundo corria no mercado, o mercado lotado. No dia 6 ele estava mais vazio, mas no dia 5 lotado. E aí eu olhando aquilo lá, mas por que lota, né? Não, lota porque o preço toda hora muda. As pessoas não tinham um produto no mercado nacional que o preço vinha fixado na embalagem, né? Tipo assim, como se estivesse impresso junto com a embalagem. Pô, ninguém vai fazer isso, porque ele vai mudar toda hora. Então tinha lá o rapazinho das etiquetas, né? Ele passava no mercado pregando etiqueta e tinha hora que você começava a puxar papo para ele, para alguém ir lá e pegar o produto antes dele puxar a etiqueta. Antes dele etiquetar. E às vezes ele fazia isso mais de uma vez no dia. Você, não, eu fui lá de manhã, estava lotado, eu vou à tarde, no mesmo dia, mas às vezes no mesmo dia já mudava.
Então era um legado que... O que esse legado transmitia para mim, muito novo, né? Cara, dinheiro é um negócio que você tem que sair comprando logo tudo, porque senão você não vai mais conseguir comprar. Não passava pela minha cabeça juntar. Passava pela minha cabeça, vamos comprar, se for o caso, estoca, né? Bora comprar feijão aí, pode ser até que estrague, mas na dúvida, vamos comprar feijão, arroz pro mês inteiro, de repente lá no meu quarto um pacote de feijão, porque não cabia ali na cozinha, mas não, mas cara, esse feijão aí, se demorar ele vai ficar mais caro e por aí não vai, né? E eu tenho certeza que vocês também devem ter outras experiências. Quem for mais novinho não vai ter essa experiência que eu descrevi. Mas quem não for tão novinho assim, com certeza vai lembrar daqueles momentos, né? Conflitos familiares também é uma coisa que molda como a gente sonha. Então, se a gente está numa família muito unida, com muito amor, isso dá vontade de sonhar. Agora, se a família tem muitos conflitos, pai e mãe não se entendem, poxa, toda hora que eu estou lá em casa é briga e não sei o quê, e um colocando a culpa no outro. Às vezes, diferença na forma de pensar. Então, poxa, meu pai... Só um exemplo, meu pai não é assim não. Mas meu pai é um cara muito mão fechada. Então, eu quero ir pro shopping. E aí, minha mãe já é mais mão aberta. E aí, quando minha mãe vai dar o dinheiro do shopping, meu pai pode brigar. Às vezes, minha mãe não trabalha, mas ela tá com a conta e entrega mais dinheiro, e meu pai se irrita. E essas discussões, elas começam a moldar também meus pensamentos. Poxa, dinheiro é um negócio que dá confusão. Quando eu preciso de dinheiro, meus pais ficam discutindo sobre isso. Isso molda sonhos, molda finanças, molda um monte de coisas, né? Más companhias. Então, estou tentando juntar dinheiro, mas eu ando com um gastador que gosta de sair 5 vezes na semana. E no sábado sai 2 vezes. Não vou dizer propriamente o caráter dessa pessoa de maneira nenhuma, tem muito baladeiro legal. Mas se a gente começa a andar com uma pessoa assim, e o nosso objetivo é juntar, acaba que ela não vai ser uma boa companhia para aquilo que a gente queria. Eu gosto de sonhar, eu fico empolgado, gosto de compartilhar um sonho que eu tenho, mas tem uma pessoa que ela sempre diminui o sonho dos outros, né? Pode ser uma frustração dela, às vezes ela não conseguiu, ou às vezes o sonho que você está realizando é o que ela não conseguiu realizar, o que ela queria realizar. Isso aí também vai influenciar. É claro que olhando assim, fica parecendo um processo muito consciente, né? Poxa, eu não vou sair com aquela pessoa, mas imagina quando você está num grupo de várias pessoas assim, ou algumas mais ou menos, outras assim. Por mais que conscientemente você tenha isso mapeado, o dia a dia inconscientemente vai trazer dificuldades, né? Então, às vezes você está super empolgado, super empolgada, consegui juntar um dinheiro aqui, vou fazer um negócio, vou fazer um investimento, eu estudei, ou já investi, aquilo ali está dando certo, ou quero juntar para comprar minha casa. E aí todo mundo da empresa que você está lá do departamento, vai todo mundo fazer uma viagem. E você não, essa viagem vai ser muito legal, mas eu tenho um objetivo maior, depois eu faço essa viagem aí, né? Não, mas nossa, você não pode, o que é isso? É um absurdo você não querer viajar com a gente. Você não gosta da gente? Então todo mundo vai viajar e você não vai viajar, todo mundo aqui combinado. Aí você, poxa, caramba, pode ser que você não viaje, pode ser que você viaje. Mas aí você vai viajar até não querendo tanto. Você, puxa, essa viagem vai ser legal, mas é um degrauzinho para trás que eu estou dando naquele sonho que eu queria. E não tem nada de errado. Eu gosto muito dos meus amigos, mas não dá para viajar neste momento. Ou não, gosto muito dos meus amigos e quero viajar nesse momento. Não tem certo ou errado. Mas se o objetivo era juntar aquele dinheiro para fazer uma coisa, e você está naquele ambiente onde as pessoas estão te levando para outro lugar, naquele aspecto, não estou falando nos outros, no dia a dia, na solidariedade, na cooperação do trabalho,
mas naquele aspecto elas acabam não sendo as melhores companhias para você realizar aquele sonho. O importante aí é ser consciente, né? Você Isso. ter uma decisão consciente, não uma duvidosa que você pode se arrepender depois. Você toma uma decisão de, cara, vou viajar porque isso é importante para o meu network, isso é importante para mim, para minha saúde mental, ok, mas não pode ser assim, quando você voltar de viagem, daí o passo para trás. Tem que Sim. ser consciente. Ou eu não tinha dinheiro e agora parcelei em 24 vezes. Putz, eu vou ficar pagando aquela viagem lá. Mas realmente, pode ser consciente. Não é nenhum pecado viajar ou os outros viajarem e você não. Mas são escolhas. Cada renúncia é uma escolha, né? Cada escolha é uma renúncia. Nem sempre a gente pode ter tudo. Quase nunca. Então, como o Felipe falou, é um processo mais consciente. Baixas condições de prosperidade, às vezes a gente nasceu em uma situação onde os pais tinham poucos recursos, ou às vezes eles até tinham muito, mas passou por um processo que deu uma falência em algum negócio, e aí você vê aquele padrão de vida caindo. Aquilo lá vai moldando as coisas, né? Então, às vezes frases inocentes. Minha filha, por exemplo, a novinha, ela gosta de jogar Roblox. E aí, para jogar Roblox, tem uma moedinha lá do jogo que é o Robux. Então ela chega para mim e fala, não, papai, você pode comprar Robux? Eu acho que não vale a pena Robux. Eu não jogo Roblox, para mim não faz sentido. Poxa, em vez de passar uma manhã jogando, eu prefiro usar esse tempo para gravar um set, fazer um choripan, ou alguma outra coisa assim. Mas para ela faz, né? Só que o dinheiro não é dela, o dinheiro é meu. E aí meu impulso é falar para ela, não tem dinheiro. Só que se eu começo a falar toda hora que ela vai me pedir um negócio que para mim não faz sentido, às vezes a nota dela não tá legal na escola, ou ela tá jogando muito, e eu começo a falar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Poxa, ela começa a reforçar que dinheiro é uma coisa muito difícil. Talvez eu não mereça dinheiro, porque ele nunca vem. Então, eu não penso assim, mas ela não sabe que eu não penso assim. E ela vendo eu falar e nunca comprando, reforça aquilo. Então a solução é comprar. Não necessariamente. Mas você pode falar de outra maneira. Não tem dinheiro para isso. Mas a gente vai sair mais tarde para jantar. Aí jantar eu quero. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas a gente vai fazer a viagem no fim do ano. Ou eu não tenho dinheiro agora. Ou eu tenho dinheiro para isso, mas eu preciso ser melhor em suas notas. É muito melhor do que eu reforçar. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Senão eu vou criar um padrão de escassez. E um que acontece bastante no Brasil é a ausência de educação financeira. Eu não tive educação financeira em casa, mas eu não culpo meus pais por isso. Eu não vou desrespeitá-los, mas eu nunca vou pensar, mesmo sem comunicá-los, poxa, mesmo meus pais falharam porque eles não me deram educação financeira. Eles também não receberam. O que eles faziam era pegar o dinheiro para comprar as coisas. Então, caramba, eu recebi o salário, deixa eu comprar tudo logo, porque vai subir. Como é que eu vou sobrar dinheiro para investir? E eram outros tempos, né? Hoje a gente pega um celular no alcance da mão, você pode comprar uma ação lá nos Estados Unidos. Naquela época, celular, nem tinha celular. Se eu quisesse comprar alguma coisa, poucos mecanismos, tudo era difícil. Tinha um tal de overnight aí, que eu não sei direito o que era, mas todo mundo falava, põe no overnight. Mas também não sei se era tão fácil para qualquer um chegar, põe no overnight. Igual hoje alguém compra um CDB, menos Banco Master, por favor. Então, não posso, eles não são culpados de maneira nenhuma. Entregando mais do que 120% da CDI, desconfio. Pois é, e rapaz, eu tô querendo lembrar qual foi o banco. Eu vi esses dias, não sei o que lá, 140 do CDI. Mas era um banco confiável, depois eu tenho que estudar direito isso daí. Mercado Pago. O Mercado Pago. Claro, deve ter vários asteriscos, né? Um limite de valor, alguma coisa assim. Tem que ficar parado. Mas hoje você vai lá, alcance da mão, eu quero colocar. Tudo bem, eu não quero 140 do Mercado Pago, mas eu quero Inter, eu quero Sicoob, eu quero Banco do Brasil. Na minha época não tinha isso, eles não receberam. Mas o fato é, se eu tivesse tido educação financeira, eu estaria muito melhor.
Hoje eu tenho educação financeira, mas eu aprendi bem depois, eu não aprendi nem na faculdade. Eu formei administração. Lá em administração a gente falou de marketing, falou de RH, falou de cursos, falou de contabilidade, falou de orçamento, mas ninguém nunca me ensinou lá, cara, como é que você administra o seu próprio dinheiro aqui, como é que faz uma planilha bacana, o que é o CDI, onde que eu posso investir. Eu não aprendi isso, meus professores não ensinaram, e talvez eles não tenham tido. Então, Fundo de reserva, fundo de emergência, não, você aprende. mesma coisa, não é? Exato, você não aprende essas coisas. E é interessante que tinha uma matéria lá que era a administração da produção. E a gente estudava sobre estoques, tinha um monte. Não, vocês devem conhecer isso muito melhor do que eu. Mas tinha umas fórmulas e tinha um ponto do pedido que o estoque não acabou, mas é o tempo necessário para você comprar e chegar antes do estoque acabar. Eu vi aquilo lá, mas ninguém nunca chegou. Vamos pegar isso aqui e aplicar na sua vida. E também nunca me ocorreu. As pessoas acham que o lucro ele é só de empresa, né? Exatamente. Nunca me ocorreu fazer isso, ninguém nunca me ensinou. Então não tinha. Hoje eu tenho, e eu passo para a minha família. A minha filha mais nova, ela tá vai fazer 12, né? Por enquanto eu deixo ela brincar um bocado. Mas eu tento passar algumas lições. Mesmo quando eu compro Robux, ela pede, R$ 50. Não, vamos um pouquinho menos. Depois eu compro mais no outro mês. Para não pensar, nossa, o dinheiro não nasce em árvore aqui, é só pedir, tem uma fonte aqui dos desejos. Então eu tento dar essa educação. Mas eu não recebi. Mas agora que eu tenho, vamos repassar. Eu vou me surpreender se algum de vocês for um dos felizados que teve educação financeira quando era criança. Mas eu vou ficar muito surpreso. Agora, se fosse fazer um palpite, eu ia falar, ninguém da sala teve. Muito provavelmente não. Mas provavelmente vocês aprenderam algumas coisas pelo amor ou pela dor. Talvez Samuel, né? Também. Pois é, o cofrinho era legal, mas ele era mal roubado porque a inflação ia desvalorizando o cofrinho, né? Juntei um monte de moeda, nossa, passei um ano aqui, olha o tanto que tá pesado. Essa reflexão para vocês. Quem de vocês aqui o salário dá lucro? Porque o conceito de lucro né? Você recebe, menos que você gasta, sobrar dinheiro no final do mês. Então avalie quem de vocês tem lucro. Previdência com? Não. Mas sobrar pra você não usar ou sobrar pra você passar o mês? Sobrar. Conceito de lucro. Tá vendo essa? Conceito de lucro. Uma empresa que não tem lucro, o que acontece com essa empresa? Falha. Só não perde. Sim. Menos as públicas. Tem prejuízo. E as ONGs. O BRB. Administração, né? Administração, pegando um pouco dele aqui, a sobra, né? A gente gasta antes para sobrar, né? E lá na administração fala o quê? Você trabalha, você ganha dinheiro para depois gastar. Sim. Hoje a gente está fazendo o contrário. É verdade. Hoje a gente gasta, quando a gente recebe, já por lá atrás. É um movimento de economia também. Tem. Mas a administração diz isso, né? Você trabalhou, ganhou, daqui para frente você gasta. Não, a gente já gastou o salário, nem recebeu. Eu vou falar um pouco disso sobre hábitos, né? Mas, por exemplo, esses dias eu vi um meme muito legal. Tá um cara falando assim, se você ganha R$ 1.000 de salário e tem um cartão de 2.000, sua renda é 3.000. Vai dar um problema isso daí. Mas muita gente pensa assim. Por incrível que pareça, o cheque especial não é salário, ele é um crédito, e o crédito tem juros, né? Exatamente. Eu acho que não era exatamente educação financeira, não sei se vai entrar nesse mérito aí, mas o que eu via os meus pais fazendo muita controle entre si, que eu pratico hoje com a minha esposa também, essa troca. A honestidade tanto para quando tá bom, tá positivo, quando tá negativo, vamos seguir a realidade dentro do negativo e enfrentar isso, ou vamos viver como se estivesse no positivo, mas só caindo ali no negativo. E aí o que eu via lá, meus pais fazendo muita, beleza, trabalhei, da semana ou do mês foi esse daqui.
Esse daqui eu vou tirar porque eu vou investir, vou comprar, no Nordeste, eu vou comprar uma novilha e tal, e isso aqui vai sobrar isso, e a novilha vai virar, daqui mais um mês ela já vai estar aí, uma vez e meia é o que eu investi agora para comprar. Eu via muito essa troca. Então, Vai fazer esse tivemos alguém que teve uma educação financeira. sem saber que Sem era. saber que era. Mas tinha aquilo controle, né? Ó, vou fazer isso, ou então, ó, tomei prejuízo, só deu BO isso aqui, vou mudar, não vou fazer mais nesse, vamos embora. Alguma coisa eu vou trabalhar para cobrir o que ficou o buraco desse outro prejuízo. Mas eu via muito esse planejamento, faz esse controle e a transparência. Então, eu acho que você tem que ser transparente consigo mesmo. Reconhecer, não, tá ruim aqui, tem que mudar, não vou no almoço fora ali 5 vezes na semana, vou deixar para ir uma vez no mês no ponto estratégico, vai ter almoço lá da gerência, deixa para ir aquele dia que está indicado lá. Olhar para isso. Então, eu tenho essa filosofia de base, é olhar onde eu vou colocar, como eu vou cobrir o prejuízo que deu, se deu prejuízo. Fazer essa projeção. Né? Meu pai fazia isso, vai dar tanto aqui. Muito bom. Geralmente dava acima. E sem Excel? E sem Excel. Minha mãe não era nem ele, minha mãe anota aí, tem o plano. Sem app, sem Excel. Não, muito bacana. Isso funcionava. Meus pais, funcionava. O que meu pai tinha, que eu enxergo hoje? Ele queria criar os filhos e depois ficar tranquilo. Ele não precisava fazer tanto esforço quando a gente saísse de casa e isso aconteceu hoje. O investimento era seu, né? Meu pai, eu acho que eu falei para. Como já tem um ano nessa luta, eu acho que eu já falei para quase todo mundo aqui. Meu pai sofreu um acidente, né? Lá no mês de. Vai fazer um ano, né? Mas um arame soltou lá na roça, lá na fazendo uma seca e bateu no olho dele. E não chegou a perfurar, mas danificou a visão dele. E ele não passou por tanta perda justamente por esse planejamento que eles têm. Sim. Ele não está trabalhando nesse tempo, mas as coisas estão indo na média do que ele já tinha projetado para. Porque aí os filhos vão sair e aqui não precisa pegar tão pesado assim. Então, ele planejou, muito bom. Sem saber, e claro, sem querer espero pior, mas ele se planejou para passar por um momento como esse se acontecesse. Né? Porque ajudando ele, não precisa lá, mas eu vejo que não está desequilibrado. Por conta desse controle que ele teve. Ótimo. E você está seguindo os ensinamentos? Tentando, quando a gente olha para a realidade, saindo do custo de vida que está lá no Nordeste, X para o custo de vida que a gente tem. Então, é um jogo de cintura que tem que ser feito, mas acredito que quando você faz tudo fora de ordem, de organização nenhuma, a tendência é um caos aí não vai ser o custo de vida. Vai ser outro problema que vai degringolar. Tá aí, você sabe que ele existe. Sim. Mas se você tem o custo de vida e tem outros fatores que você acaba, legal. Você acaba indo para outros caminhos, muito bom. E deixando isso aqui de lado. Ou então não era 100%, tinha 1% aí que teve. Continua seguindo aí, é isso aí. Bem, para além do ambiente, gente, as crenças. As crenças são uma força muito poderosa para dar certo e para dar errado. Tem uma teoria aí chamada TCC, e não é trabalho de conclusão de curso, é teoria cognitiva comportamental, e ele fala de 3 crenças que a gente tem muito quando é bem pequeno, lá na primeira infância, formação assim. E essas 3 crenças moldam muitas coisas, não só no universo financeiro, entre outras. Eu vou dar um foco maior no financeiro, tanto que eu não vou aprofundar nesse assunto. Mas as crenças são o desamor, é quando você sente rejeição, provavelmente vão me abandonar aqui, e vou ficar só. Criança às vezes tem isso. Então, poxa, meu pai deu uma bronca porque eu quebrei o vidro da portaria. Pô, mas era só um vidro. Ok, mas às vezes naquele momento lá de raiva, e aí ele esculhambou e a criança nunca tinha visto ele esculhambar daquele jeito. Pode criar um trauma desse daí, né?
Tem um desamparo, eu tô sempre só, os pais não falam comigo, eles estão sempre trabalhando e, puxa, quantas vezes já fui lá na escola e não tinha ninguém. Eu vi o pai de todo mundo e a mãe de todo mundo e os meus não estavam lá. Então, um desamparo, isso às vezes provoca medo. A gente, eu não tenho a segurança de que eu vou ter meus pais aqui me apoiando, que eles estão comigo. É o desamparo. Eu não tenho, nem sempre eu sinto que posso confiar. E tem também o desvalor. O desvalor é alguma crença que você acha que você não merece. Então, olha, eu não acho que eu não mereço, eu não sou bom bastante. Essas coisas acontecem. Pai e mãe, por mais amor que eles tenham, eles vão falhar como qualquer ser humano. E olha, se tem dois seres humanos que falham, é pai e mãe. Eles acertam muito também. Mas é que são tantas interações que vai ter um monte de erro, vai ter... Tomara que tenha muito mais acerto, né? Mas eles não vão acertar todas. E às vezes provocam essas crenças. E muitas vezes a gente cresce com essas crenças. E elas provocam alguns efeitos na vida financeira. Então, pegando lá o desvalor, né? Eu não mereço. Se eu começo a crescer com isso mais aflorado, não me sinto merecedor de ganhar mais, de ter mais renda e tudo mais, eu começo a não trabalhar em prol daquilo. Eu começo a acreditar que aquilo é verdade, mesmo sendo. Todo mundo aqui tem condição de estudar, todo mundo aqui tem emprego, todo mundo aqui pode melhorar, mas se eu tiver uma crença dessa muito enraizada, eu começo a achar que não é para mim. E aquilo lá vai controlando. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o desvalor aí na questão finanças, né? Mas elas são muito poderosas. E fatalmente, quando a gente é criança, a gente se expôs a pelo menos uma delas, a todas elas muitas vezes, e por aí vai. E elas têm desdobramentos para crenças mais específicas aí na parte de finanças. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria que vocês pensassem, não precisa falar, só pensem entre vocês. Quando alguém pergunta para vocês o que o dinheiro representa para você, qual a primeira coisa que vem à mente? Não precisam dizer, eu tenho certeza que se alguém perguntar, Samuel, o que o dinheiro representa para você? Você vai pensar em alguma coisa, a Mária vai pensar em alguma coisa, a Ana vai pensar em alguma coisa, todo mundo vai pensar em alguma coisa. Isso aí entrega, muitas vezes, algumas crenças que a gente tem sobre dinheiro, positivos, negativos, por aí vai. As 4 principais aí, tem outras, depois eu vou trazer alguns exemplos, eu tenho certeza que pelo menos um exemplo vocês vão se identificar, mas vamos falar dessas crenças, né? Tem a crença da evitação. Eu não sei se alguém já escutou quando era criança que o dinheiro era sujo. Eu ouvi muito. Mas quando meu pai falava que o dinheiro era sujo, é que eu não podia pegar a nota e depois ir comer alguma coisa. Não era que o dinheiro não é devido ou que o dinheiro é um problema. Mas às vezes a criança pode não entender. Não, o dinheiro é sujo. Nossa, não. O dinheiro não pode. Então eu preciso evitar o dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Ou quando, eu vou pegar aquele exemplo que eu estava dando do pai e da mãe discutindo, né? Na hora do filho sair, o dinheiro causa conflitos. Então eu começo a querer evitar o dinheiro. E é interessante essa crença, porque a pessoa que tem ela muito forte, sem querer ela vai se livrando do dinheiro, mesmo quando ele vem. Então, vocês devem conhecer com certeza a história de algum jogador de futebol, algum ex-BBB aí que ganhou um prêmio, alguma celebridade que tinha rios de dinheiro e depois ela ficou pobre. E aí você olha assim, meu Deus do céu, o prêmio da Mega Sena, eu não lembro quanto que foi o último não, mas eu acho que deve ter saído aí, foi quase um bi, salvo engano, não lembro quantos ganharam, mas vamos imaginar que foram 10 pessoas que ganharam. Se é quase um bi, cada uma dessas pessoas vai ganhar 100 milhões de reais. Gente, 100 milhões de reais, nossa, se eu gastar 1 milhão, considerando que eu não vou reinvestir nada, só gastar. Se eu gastar 1 milhão por mês, demora 100 meses. É muito tempo. E sem reinvestir. E tem gente que consegue sumir com isso mais rapidamente ainda, né?
Pode. Uma reportagem essa semana do torcedor do Big Brother do ano passado, que ele ganhou 8 milhões e agora está morando de favor na casa de um amigo lá em Salvador. Ele conseguiu perder todo o dinheiro. Eu não lembro quem ganhou, não costumo assistir. Mas eu lembro dos primeiros lá. Tinha um Rodrigo Cowboy lá, que na época ele ganhou $500 mil. Só ganhou $500 mil, acho que foi 2002, né? Então é um dinheirão. A Cida também. Tem o cara lá que ganhou a Fazenda, o Dado Dolabella. Depois que ganhou a Fazenda, era $1,5 milhão. Acho Ele até culpou a emissora, falou que não teve nenhuma assessoria financeira para poder dar o dinheiro dele, aí por isso que ele Sim. mal e perdeu. Mas, é verdade. Mas eu não sei exatamente se é evitação. Mas a evitação, ela acontece bastante assim. Vim de uma origem mais humilde, vi o dinheiro gerando problema, vi as pessoas brigando por dinheiro, matando por dinheiro, e aí de repente eu ganhei um monte de dinheiro. Tem gente que, poxa, eu falava mal do dinheiro até eu ter. Agora que eu tenho, dinheiro não é um problema. Pode acontecer. Mas tem gente que inconscientemente, vou me livrar do dinheiro mesmo sem saber. E aí a pessoa, mas como? Ficou pobre. Pessoas que às vezes, se o cara tem dinheiro, certamente ele roubou, ou ele explorou alguém, ou ele é um filho de uma boa senhora aí. Então, eu não quero me tornar essa pessoa. Quando eu receber dinheiro, para não me tornar aquela pessoa inconscientemente, eu vou me livrar do dinheiro. Não, mas eu não ganhei na Mega Sena. Eu posso ter um padrão de evitação? Posso. Vai ser a pessoa que gasta para não sobrar. Fala, cara, vou gastar, porque se sobrar, esse dinheiro vai dar problema, vai dar conflito, então é melhor. E às vezes a gente tem essa crença. Tem a outra crença que é a inversa, né? As pessoas que adoram dinheiro. Então, poxa, eu gosto de ter dinheiro. Cara, vamos conseguir mais dinheiro e tudo certo. Mas essa crença, muitas vezes, ela traz uma premissa ali nas entrelinhas de que o dinheiro é a solução para tudo. Então, o dinheiro resolve qualquer problema. Eu diria que ele resolve muitos problemas, mas ele não resolve qualquer problema. O dinheiro em si não é um fim, ele é um meio. Então as pessoas falam, o dinheiro não traz felicidade. A falta dele dá uma tristeza, mas tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Pode ser também. Sim, mas tem gente que faz isso e mesmo assim... Me lembrou aqui, falando do Instagram natural, Uhum. mas um meme não, né? Um depoimento até de um comediante que ele fala que as pessoas... O Jim Carrey. Não, esse é um brasileiro. Brasileiro? Ele fala assim, as pessoas acham que a solução para todos os seus problemas está no dinheiro. Quando ela começa a ganhar dinheiro e ela ainda tem problemas, gera uma outra coisa na cabeça dela. E agora, o que eu vou fazer? Porque antes eu tinha o problema de dinheiro, mas quando eu tiver eu resolvo. Agora eu tenho dinheiro, tenho problema, eu não consigo resolver. O que eu vou fazer? E isso tem gerado bastante questões de ansiedade, crise de pânico, etc. Não é porque a pessoa tem o dinheiro, é porque ela achava que ia resolver tudo com dinheiro, mas não é tudo que se resolve com dinheiro. Não, excelente. É um padrão de adoração. Eu vou ser feliz quando eu tiver mais dinheiro. E aí o mais nunca chega. E às vezes ela já tem muito dinheiro, mas ela sempre acha que precisa de mais, né? Então esse é um padrão de adoração. Tem um padrão de status. Esses aqui são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Quando você acha que o seu valor próprio está atrelado ao dinheiro. Então é só você respeitado se eu tiver muito dinheiro. Você é o que você tem. Você não é o que você é, você é o que você tem. Eu só vou ser respeitado quando eu tiver aquele carrão. Eu só vou ser respeitado quando eu tiver aquela casa. Aquela mansão. A gente vê esse padrão muito forte em influencer, por exemplo. Influencer ou algum artista de funk aí que... tinha até um gênero, funk ostentação, né? Um tempo atrás. Justamente. Ele não é o que ele é o que ele tem.
E é uma coisa até interessante, porque às vezes a pessoa veio de uma situação mais complicada, ela começa a fazer sucesso, aí a primeira coisa que ela faz é andar com um monte de cordão de ouro. Cordão assim grande que, nossa, tem um segundo sol aqui, como dizia Cássia Eller, só do cara andar, né? E eu não ia conseguir andar com um negócio daquele porque pô, vou ficar corcunda andando com aquilo lá. Tanto que ele tem que andar assim para equilibrar o peso, né? É um padrão de status. Então, um cara que faz muita balada, ele quer namorar uma celebridade, aí depois termina e vai para outra celebridade. É uma crença financeira relacionada a status. Normalmente, ela tem algumas armadilhas, e acontece, a pessoa muito baseada nessa crença, ela muitas vezes gasta tudo muito rápido. Aí ela fica pobre. O da adoração, ele não vai ficar pobre por esse motivo, né? Ele pode ficar infeliz. Ele vai continuar, juntar mais dinheiro para ser feliz. O do status, não. Muitas vezes ele juntou o dinheiro até feliz, mas status, assim, o céu é o limite, né? Então é fácil ele gastar tudo e tem gente que gasta tudo, né? E tem o da vigilância. O dinheiro deve ser acumulado e escondido para evitar riscos, né? Então é a pessoa que junta, falar sobre dinheiro com ela é desagradável. Ela pode até não externar isso, mas eventualmente ela não vai querer falar. Então, eu estou conversando sobre investimentos, estamos aqui numa roda, e a gente pergunta para a pessoa, e você investe em quê? E ela investe. Mas ela não, tal, quer desconversar, né? Vai dar uma resposta assim, vai ser evasivo, porque normalmente ela associa isso, não vai dar problema se eu falar. Todas as crenças têm um ladozinho positivo, pessoal. Essa da vigilância, um lado positivo dela é que, de fato, às vezes a gente numa conversa, a gente pode falar mais do que devia, né? Então, são meus amigos, os conhecidos, aí eu começo a falar demais, e o pessoal olha, nossa, aí vem uma inveja, e não, mas aí às vezes até muda a relação, né? A vigilância, ela protege, mas em compensação, às vezes você tem que falar. Então, você citou o exemplo aí dos seus pais, era transparente, tinha um caderninho. Por que não ser transparente entre a família? Não precisa sair na rua, tá aqui o caderninho, mandar uma cópia para todo mundo, vocês saberem como tá legal. Não, mas não precisa ser vigilante em excesso. Tem gente que é tão vigilante que o marido não conhece as finanças da esposa e vice-versa. E tem essa, né? Pô, eu vou esconder aqui porque se souber... Então a gente tem que tomar cuidado com essas crenças, porque elas moldam o nosso comportamento. Ah, mas eu tenho essa crença. Sim, provavelmente eu tenho. Com certeza, devo ter uma, duas. O problema não é ter a crença. A questão é, quando você para para pensar, o que você faz com isso, né? Ok, essa crença aqui tem esse problema. Mas o que eu posso fazer para melhorar isso e não deixar aquela crença dominar as minhas decisões e comportamentos sobre dinheiro? Alguns exemplos. Dinheiro não traz felicidade. Alguém já escutou essa frase? Me dê todo o seu e seja feliz. Aí tem a deixa. Me dê todo o seu e seja feliz. Não falou comigo, como disseram ali. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele dá uma tristeza. Mas sim, eu até concordo que dinheiro não traz felicidade. Mas nas entrelinhas, normalmente quem fala isso, quando você escuta alguém falando dinheiro não traz felicidade, é quem não tem. Exato. Justamente. Muito dinheiro e ainda não usa essa frase, mas geralmente ela é mais dita. E quando ela é dita, a pessoa não conseguiu, porque ela pode estar travada em crenças, não estou falando que ela não tem competência. Mas é uma desculpa. Eu vou dizer que ele não traz felicidade porque eu não consegui. E eu posso ser feliz sem ele. E eu posso ser feliz sem ele. Pode ser um auto-engano, mas dependendo de quanto dinheiro ela tem ou quanto que ela precisa, né? Mas é uma desculpa. Ou a pessoa falar, se é rico, provavelmente é desonesto. Então, o empresário é um explorador. E olha assim, gente, mas empresa é um ciclo de prosperidade.
Porque a empresa contrata pessoas, as pessoas consomem, as pessoas vão fazer outras empresas. Imagina se eu pensar, não, todo empresário é ladrão, desonesto, explorador. Então a solução não tem empresa. Porque, né? Se o cara faz coisa errada, tem gente que faz coisa errada? Tem, infelizmente, tem bastante, mais do que eu gostaria. Mas eu não posso generalizar dessa maneira. Então quando alguém fala aqui, ser rico provavelmente é desonesto, mas como é que eu vou enriquecer? No meu subconsciente, se quem é rico é desonesto, eu não posso ser rico, senão eu serei desonesto. Eu vou me sabotando. Ou sobrou um dinheiro aqui, eu ganhei uma promoção, o que eu vou fazer? Gastar. Eu não fico rico, eu fico gastador. Não fico rico. Então a gente escuta muito. Essa aqui também eu adoro. Tem duas músicas, né? Uma com certeza vocês conhecem, é do... um sambista famoso aí. Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Vida Leva Eu. Tem uma música do Skank também que eu gosto, aquela Vou Deixar a Vida Me Levar. Não vou deixar a vida me levar. Eu quero ser o condutor da minha vida. E a frase é essa, né? Vou poupar pra quê? Se eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Tinha até uma novela que tocava essa música aí. Eu esqueci, ela foi regravada, deu um branco aí. Pecado Capital, essa mesmo. Francisco Oco, Carolina Ferraz. Uhum. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez, mas você pode viver bem. É verdade. Então, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. E pode ser que alguém aqui não esteja vivo amanhã. Mas estatisticamente falando, Amanhã chega. todos estaremos vivos. Não, é altamente improvável que você morra amanhã. Pode acontecer, mas é altamente improvável. Você pegar as pessoas da nossa idade, com certeza, se pegar todos os brasileiros aqui da nossa idade média, alguém vai morrer amanhã. Cara, mas é um universo assim de milhões. Então, poxa, quer dizer então que eu não vou poupar, porque eu estou acreditando que eu vou estar naquele 0,0001% que vai morrer amanhã. Não faz o menor sentido. Eu penso bastante nisso. Não, mas é verdade, não. Eu penso assim, o que eu vou fazer? Eu vou viajar, eu vou guardar o dinheiro. Né? Eu vou viajar, porque eu não sei se mais tarde eu vou ter disposição para viajar. Vou ter o dinheiro lá guardado, não vou ter a disposição, não vou ter a mesma vontade de viver que eu tenho hoje. Então. Sim, mas eu vou fazer uma ponderação. Não, isso é importante, isso é importante. Se não for um auto-engano, tá tudo certo. Mas algumas ponderações sobre isso que você trouxe para nós. Quando você pensa muito no passado, poxa, juntei dinheiro, mas deixei de fazer isso, eu tô com um olhar muito no passado, dá depressão. As pessoas que têm depressão normalmente pensam muito no passado e têm uma visão que o passado era melhor. Mas tem outro lado, quando você pensa muito no futuro, só no futuro, dá ansiedade. Cara, não, aquele futuro e tal, vai chegar, mas não chega, tal, tô fazendo as coisas. Então tem que ter um equilíbrio. Não tem nenhum problema. Não vou investir porque eu vou viajar, tá tudo certo. Mas será que não dá, às vezes, poxa, então eu vou viajar dessa vez, vou viajar para um lugar mais modesto e investir a diferença? Talvez sim, é um pouco de equilíbrio. Para mim não faz sentido a pessoa que só investe e não vive. Mas a pessoa que só vive e não investe, ela vai viver muito bem por um tempo, mas lá na frente ela pode ter dificuldades. É isso que eu ia falar, eu ia fazer um comentário dela inverso. Né? Ela falou assim, eu vou ter a mesma disposição no futuro que eu tenho hoje? Exato. No futuro você vai ter a mesma disposição que você tem hoje? Falo que tem a questão do INSS, eu nem sei o que significa, deve ser Instituto Nacional alguma coisa, mas para mim eu aprendi que isso nunca será suficiente. Porque as aposentadorias caem e aí quando vê tem uns careca lá que ficam roubando a gente. Então é complicado depender do INSS no futuro. Então se a gente só viaja e não guarda, enquanto a gente viajar vai ser muito legal. Mas lá na frente, se não tiver a disposição e nem os recursos, não vai ser tão divertido assim. Aí pode bater o arrependimento. Então, eu diria um equilíbrio. Mas eu não vou condenar.
Eu não vou jamais falar que não, você está errado. Tem que economizar, não. Mas você pode tentar buscar um equilíbrio. Eu vou voltar nesse ponto depois. Não sou capaz de cuidar das minhas finanças. Nossa, minha conta é bagunçadíssima e tal. E aí tem um erro que eu já cometi. Eu tenho trabalhado isso. Mas eu estava num relacionamento que a pessoa não era muito organizada. E aí a gente brigava por causa disso. E a minha reação era falar, caramba, mas nossa, suas finanças são uma zona. Não é possível, olha a bagunça aqui. Não deixava de ser verdade, né? Porque você olhava, não, pô, mas como isso aconteceu? Mas depois poxa, mas se eu continuar fazendo isso, eu vou reforçar essa crença. Poxa, a pessoa que está comigo eu já estou achando que eu não mando bem com finanças. A pessoa que está comigo vai falar que eu não mando bem com finanças. Aí o gerente do banco me liga, eu vou começar a acreditar nisso. E depois, para desacreditar, é muito mais difícil. Não, todo mundo é capaz. Não tem ninguém aqui com déficit cognitivo que não consiga organizar minhas finanças. O que às vezes a gente não faz é dar foco nisso. Mas aí não é uma questão de capacidade, é uma questão de vontade. Mas eu também não vou falar, você não tem vontade de cuidar das finanças, porque eu vou reforçar outra crença. Mas a gente escuta muito, né? Se eu tiver um pouco mais, vai faltar para alguém. Então é aquela assim como a riqueza do mundo é estática. Então para um subir, o outro tem que cair. Isso é falso. Porque se isso fosse verdade, a gente já está com a mesma riqueza da pré-história. E o mundo se torna mais rico. A gente pode discutir que há um problema de distribuição de renda, sim, podemos discutir isso. Mas não é verdade que para alguém ter, o outro tem que perder. Se fosse assim, imagina só como seria a gente vivendo como alguém vivia 500 anos atrás, né? Porque não tem mais riqueza, as pessoas não vão mais poder comprar carro, elas vão morrer mais cedo porque elas não vão poder comprar remédios, não vai ter nem dinheiro para pesquisar os remédios. E não, o mundo cresce. Se a gente for ver qual o PIB do Brasil, não sei exatamente em trilhões de reais. Eu sei que virou o ano aí, ele cresceu 2,3. Se a gente pegar o PIB do Brasil de 2025, com certeza ele é maior do que era de 2010. Com certeza ele é maior do que era de 2000, com certeza ele é maior do que era de 1990. Aí quer dizer então que para o Brasil crescer, alguém no mundo perdeu? Não, todos cresceram. A riqueza pode ser gerada. Não é um jogo de soma zero, mas a gente tem essa crença. Então eu não posso ficar rico, porque se eu ficar muito rico, vai parecer que eu estou tirando dinheiro de outras pessoas. E isso não é verdade. Vou ganhar na loteria e resolver todos os meus problemas. Essa aqui é muito comum. Eu sei que no fundo todo mundo pensa um pouquinho. Eu também. Mas assim, eu entro mais pensando em diversão. Assim, não, vou entrar aqui porque vai ter um bolão ali. E eu não, vai que ganha, eu não ganho. Exato. Não, todo mundo planeja. Vamos fazer 1000 planos aqui. Eu gosto de pensar em jogar no bolão, porque assim, vamos imaginar, todo mundo aqui faz um bolão e eu não participo. Pressupondo que eu também estivesse nos suprimentos. Se vocês ganharem o 1 bilhão lá sozinhos, eu tenho certeza que vocês vão embora. O meu prêmio de consolação é que eu vou ser promovido. Vai chegar, cara, sumiu uma área aqui. Ó, seguinte, eu sou o único que conhece a área, eu vou querer um salário aí muito alto e tal, mas também eu vou estar ferrado, né? Porque vai vir uma carga de trabalho, como é que eu vou fazer o trabalho de 15, 20 pessoas, não sei, né? Mas eu jogo por esse motivo, mas eu não condiciono o meu futuro a ganhar na loteria. Até porque a probabilidade de você ganhar jogando e não jogando é a mesma quase, né? Então, não, é divertido, mas... Agora tem gente que acredita nisso. Ah, porque eu vi um curso da moça, tem uma moça aí, é ex-BBB, inclusive, que ela dá um curso de ganhar na Mega Sena. Não, mas ela já ganhou. Agora passou uma reportagem sobre ela, que ela está investigada. Sim, mas...
Sim. Não, mas eu quero fazer um adendo. Ela é idôneo. Ela ganhou. Mas não na Mega Sena. Ela ganhou. Ela ganhou uma quadra. Sei lá, ganhou uma quadra por ano. Ah, legal. Quanto é que tá pagando a quadra? R$300. Poxa, vou ficar... Ela ganhar, alguém perdeu? Na Mega Sena, sim. É porque ok, é um prêmio lá, mas Mega Sena não é uma... Brincadeira aqui, porque o de cima falava isso, né? Sim. Tá falando de loteria. Não, mas a loteria, na verdade, todo mundo perde, né? Até quem ganha. Pra alguém ganhar, né? Porque quem ganha vai pagar o imposto e... a Caixa e os destinatários, acho que alguma coisa, não sei se é um fundo de educação. Aham. Não é que riqueza não pode ser destruída. Tem gente que é bom nisso. Mas é que é falsa a premissa de que para um ganhar, o outro tem que perder. Às vezes até é verdadeira, mas tem muita gente que adota ela como falsa sempre, né? Então, poxa, eu abri uma empresa, contratei pessoas, então aumentei meu salário, minha renda, né? Com certeza um monte de gente perdeu. Não, um monte de gente não perdeu. Porque você criou um negócio que não existia e contratou um monte de gente. E agora você está demandando fornecedores que vão contratar mais pessoas para te atender. Então é uma geração de riqueza, né? Justamente. Ela pode ser verdadeira, usando empresa como exemplo, Uhum. você abre uma concorrência, né? Tem a Sim. teoria do Mar Azul e o Mar Vermelho. O que é isso? O Mar Azul tem poucos tubarões, Sim. não tem muito sangue na água, quer dizer, não tem concorrência. Então, em algumas situações ela é verdadeira, sim, mas não principalmente pessoal, tá? Você não é concorrente do seu colega para entrega de um serviço ou de um produto, não tem nada a ver. Já pensou? Eu ganhei um match, alguém vai perder. Não tem o menor sentido. Ganhei uma promoção, alguém tem que perder para ganhar a promoção. Não faz sentido. Eu iria além. Esse negócio de ganhar, mas é uma percepção minha. Ganhar loteria e resolver todos os problemas é igual tomar monjaro sem ter hábitos saudáveis. Não vai resolver nada. É. Isso que eu queria deixar isso. A pessoa pensa assim, eu vou ganhar na loteria e vou pagar minhas dívidas. Mas se eu não mudei minha cabeça... Sim. Vai fazer mais dívidas. Exato, eu vou estourar e não ficar mais Vai. Ele não vai Se o- sem mudar a forma de pensar. É uma analogia interessante. Ele vai resolver um tempo, de fato, você pode ganhar na loteria e ter todos os outros problemas. É verdade. Tem várias pessoas, na verdade, Verdade. que ganharam na Mega Sena e Eu perderam. Tem. procuro no passado porque eu não estarei lá. Tem. Investir é só para quem tem dinheiro. Não. Mas só para deixar claro. Isso é falso. Nós vamos fazer bolão também. Bom, me chame. Investir é só para quem tem dinheiro. Falso, gente. Hoje, se você colocar o dinheiro em poupança, não recomendo, mas você colocar o dinheiro em poupança, você está investindo. Você pode botar 10 centavos. Ela rende um pouquinho. Cofrinhos agora. Tem cofrinhos, CDBs. Se você quiser comprar uma ação do Itaú, acho que você vai pagar R$50 só para ter uma ação. Quero comprar da Petrobras, eu não sei, deve estar uns 30 e pouco, quase 40. Banco do Brasil está uns 20 alguma coisa. Então, Exato. Então vamos imaginar, eu vou sair na balada, pressupondo que eu estivesse solteiro, e aí eu conheço alguém esteticamente interessante. E aí a gente começa a conversar. Mas a gente também às vezes conhece pessoas de estética duvidosa. Mas vou pressupor que, dependendo do que você estiver bebendo, pode confundir. E aí antes eu vou lá e compro uma ação do Banco do Brasil de 20 alguma coisa reais. A pessoa pergunta, nossa, o que você faz? Eu sou acionista do Banco do Brasil. Com 20 reais, não estou mentindo. Com 20 reais. Então, assim, investir é só para quem tem dinheiro? Não é só para quem tem dinheiro. Mas tem gente que não investe porque tem essa crença, né? Começar em algum lugar. Sobrou 100 reais. Não, mas 100 reais é muito pouco, não vou investir. Você vai fazer o quê? Gastar. Aí não vai ter nunca. Então, não é só para quem tem dinheiro. Como tratar as crenças? Bom, primeiro uma autoanálise. Aquela pergunta que eu fiz, depois levem para casa a resposta, mas ela ajuda a identificar. Olha, eu não parei para pensar aqui, mas se alguém respondeu, eu espero que não tenha sido respondido, mas se alguém respondeu problema,
Tem crença aí para tratar. Se alguém respondeu, vou comprar um carrão e tirar onda, tem crença para tratar. Reestruturar essas crenças estão... Muitas vezes a gente tem crenças, mas a gente não faz a validação das crenças. Vou dar um exemplo aqui. Nossa, eu sou ruim para organizar minhas finanças. Por que você acha isso? Porque eu acho. Vamos pegar umas evidências. Faça 5 perguntas. Eu acho que eu não organizo minhas finanças porque todo mês eu estou fechando um cheque especial. Mas isso é verdade? Eu estou vendo lá o cheque especial. Eu sou ruim de finanças porque eu não sei nem onde que eu gasto. Isso acontece. Mas você gasta tudo no cartão de crédito? Imprime fatura do cartão de crédito. Então, muitas vezes, quando você tem uma crença, e aí você vai fazer perguntas de validação, podem ser perguntas no sentido de verificar se aquilo é verdade, ou perguntas no sentido de negar aquilo lá. Mas faz aí umas 5 perguntas para ver se é aquilo mesmo. Se for aquilo mesmo, ok, vamos ter que tratar. Tem algumas técnicas de enfrentamento, então, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de ir para balada. Nossa, já está diagnosticado, eu gosto. Poxa, está muito difícil mudar isso aqui. Bom, o que é a técnica do enfrentamento? Vamos tentar ir menos na balada. Eu não vou vencer a balada, mas vamos ir menos. Tem um protocolo chamado SRC, substituir, reduzir, cortar. Então, vai para uma balada mais barata, né? Vamos substituir a balada. Vamos reduzir, vai menos vezes. Ou se aquilo é algo que não faz sentido, corta. Eu tenho 4 assinaturas de streaming. Nossa, mas jura? Você assiste todas? Porque como é que você vai... Que tempo é esse que você consegue tirar proveito de 4, 5 assinaturas de streaming? Corta. Isso é enfrentamento. Não vou vencer aquilo tão rapidamente. Mas vamos fazer uma contenção de danos. Falando de streaming, tá, pessoal? Até fiz um exercício esse final de semana de reduzir. Eu tirei R$100 por mês de custo com streaming. R$1.200 no ano. R$100 é pouco, pô. Você for ali no almoço, você gastou R$100. Mas e no ano? 1.200. E você ainda pode reinvestir. Você pode virar acionista do Banco do Brasil. Sem começar em investimento, você Exatamente. pode gastar R$1.200. Mas Investir em outra coisa, né? Sim. Curso, alguma coisa que vai te trazer Legal. retorno. Bom também, você vai se substituir, né? É um enfrentamento, você reduz aquilo que você não quer e vai colocar no que você quer. Terapias, tem uma terapia, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já usou essa terapia, que é a terapia do shopping. Do shopping. Eu faço essa. Direto. A terapia do shopping, ela é muito efetiva. É assim, você vai no shopping, se estiver triste, você sai comprando. Se você estiver triste, você sai comprando. Gente, funciona. Eu duvido que alguém chegou triste no shopping, comprou e não saiu feliz. Não duvido. Pô, entrei numa loja aqui de sapato, saí triste porque eu comprei o sapato. Meu Deus, quando eu compro até o que eu quero, eu tenho que assimilar aquele cara. Sim. Mas o problema da teoria do shopping tem 2. Os efeitos são muito curtos. Então, às vezes dá meia hora, você... Putz. Às vezes não dá nem isso tudo. E ela é muito cara. Então, mas por que você compra? Porque eu tenho ansiedade. Poxa, vamos fazer uma aula de yoga. Vamos fazer um pilates. Alguma meditação. Mindfulness. Alguma coisa. Diga Isso aí está associado a hábitos consumistas. A pessoa ela é consumista, ela usa isso aí algumas vezes para descarregar. Uma fuga. Já está dando uma fuga, né? Sim. Aí a gente entra num aspecto, o dinheiro é emocional. Quando você vê uma pessoa fazendo isso, não é que ela tem um problema cognitivo, mas pode ter uma emoção aí escondida que está fazendo ela fazer isso. Então, eu terminei um relacionamento. Porra, tô indo no bar, não ia no bar. Eu tô indo no bar todo dia. Ou o contrário. Eu quero conquistar uma pessoa. Ela só vai pra balada cara. Vamos pra balada cara. Então, às vezes, tem uma emoção ali por detrás.
Mas só para não dar uma destoada, a terapia do shopping ela funciona. O problema é que ela dura pouco e é muito cara. Então eu sugiro trocar por outra terapia. Na parte de investimentos, tem pessoas que gostam de fazer trade. Então compra e vende no mesmo dia e faz uma especulação. Existem traders que ganham muito dinheiro, mas eles usam aquilo como um trabalho. Eu trabalho com aquela especulação. A maioria não faz isso, não faz do jeito certo. E eu falo, olha, se você gosta de adrenalina, não coloca seu dinheiro para fazer trade. Vai fazer um esporte radical. Mano. Vou mandar de asa delta. Vai dar a mesma adrenalina. Mas possivelmente você escapa aí de uma falência financeira, né? E se nada disso funcionar, não necessariamente se nada disso funcionar, mas você pode usar junto também, ajuda profissional. Vamos conversar com um psicólogo, com um terapeuta, com alguém que consiga dar um andamento ali naquela... às vezes até ajudar a identificar as crenças, né? Pode até ser que não resolva todas, mas você pode pegar uma ajuda especializada que trate as crenças. E ainda sobre uma outra dificuldade, os hábitos, né? Então, as crenças moldam comportamentos que viram hábitos. Mas o hábito, não necessariamente ele é uma coisa ruim, a gente tem muitos hábitos bons. Por que a gente tem hábitos? Porque... Vou tirar uma foto aqui que preciso mandar para minha esposa. Tá, claro, não fica à vontade aí. Funcionando o quadro ali, tá? Tá, ok. Depois eu mando o PDF se vocês quiserem. Ah, você manda? Manda pra não tirar foto. Vai sair intensivão, hein, cara. Tá certo. O hábito, gente, ele é uma forma do cérebro poupar energia. Então, vamos imaginar aqui uma coisa que... Vou pegar o exemplo da asa delta. Poxa, vamos andar de asa delta pela primeira vez. Vai dar muita tensão. Aí vai vir um instrutor que vai explicar um monte de coisa de asa delta, eu não vou entender nada. E é por isso que ele vai comigo nas primeiras. E aí eu vou aprendendo e tal, e a primeira vez que eu for sozinho eu vou ficar tenso, e eu vou aprendendo, e chega uma hora que eu tornei aquilo um hábito. Não, o que tem que fazer? Ah, tem que pegar a asa delta. Tem que verificar aqui se está tudo certo. Tem que pegar uma autorização com alguém. Tem um plano de voo não sei de onde. Tem um horário. Tem que ver como o vento está. Na primeira vez é terrível. Eu posso até errar, mas depois que eu vou fazendo, isso não me toma tanta energia. Porque vira um hábito. E aí o cérebro, opa, agora está tudo tranquilo. É a mesma coisa ir na academia, ou quem tem o hábito de ir na academia. Dirigir, nossa, a primeira vez que eu comprei um carro novo. Eu estava num carro manual e agora eu fui para um automático. E meu carro manual, sei lá, um Monza de 1990. E agora eu peguei um BYD. Nossa, eu vou ficar perdido. Pô, tem uma nave espacial que me sequestrou aqui, eu não sei operar esse carro. Mas depois que aquilo vira um hábito, tá tudo certo, né? Então o hábito é para isso. Normalmente tem um gatilho, alguma situação que dispara aquele hábito. Então, quem gosta de malhar cedo, né? O gatilho, nossa, o alarme tocou. Tem que me arrumar e ir. Ou o trabalho, né? Nossa, o alarme tocou. Cara, tá com o tempo cronometradinho para tomar o banho, o café, deixar a filha na escola, ou pegar o transporte, ou vir com o carro. Então, normalmente ele tem um gatilho, uma rotina, que é o comportamento em si, e quase sempre uma recompensa. Então, eu tenho um hábito eu tenho esse hábito mesmo, mas não é um hábito muito legal, mas eu tenho um hábito de comer um chocolate depois do almoço. Eu gosto muito de chocolate. E, poxa, mas olha só, Gustavo, você pode ficar comendo chocolate depois do almoço, porque depois você vai ter academia, eu fui no médico, ele, cuidado com o açúcar aí, senão vai vir uma diabetes. Mas, gente, esse hábito... Eu tenho ele de décadas. Eu lembro, 2002 ou 2003, eu trabalhava num órgão do governo e tinha uma lanchonete lá na frente e era padrão. Tipo, passar lá, vamos pegar não sei o quê. Um gatilho que eu tinha num trabalho, né? O pessoal gostava muito daquela bolacha, o Bono, né? Eu gosto ainda. Eu só não tô comendo, mas eu gosto ainda. E era impressionante, quando alguém ia lá e abria o lacre, fazia...
todo mundo virava assim, era um gatilho. Eu disse, cara, vai vir uma recompensa, eu vou sentir o sabor daquela bolacha. Ela só diminuiu de tamanho, mas na época ela era maiorzinha, né? E a quantidade. Então, aquilo dispara um gatilho, eu estou esperando a recompensa. Quando a gente tem esses hábitos ruins, muito cristalizados, e o bono é uma gordura hidrogenada, o chocolate que eu mencionei, poxa, mas todo dia depois do almoço, até no fim de semana, eu estou esperando a recompensa. Só que esse hábito está tão cristalizado que eu já estou no automático. Não, olha só, já aconteceu até fim do almoço, a gente comeu depois do almoço um petit gâteau, que tem chocolate. Não, mas quando sair daqui, vamos passar lá para eu comprar um sonho de valsa? Pô, mas petit gâteau é muito melhor que o sonho de valsa. Você já comeu chocolate, cara. Mas é o hábito. O povo me julga, o povo não sabe o que é isso, não. Aí tá cristalizado, né? E a gente tem hábitos financeiros ruins. Por exemplo, ignorar o registro dos gastos e dos ganhos. Eu não anoto nada. Bom, antigamente, aí eu vou pegar o seu exemplo, você falou, a época que seu pai começou aí essa questão de investimentos, era o caderninho. Então, tinha que anotar no caderninho. Quem aqui teve cheque, às vezes você anotava no canhotinho, né? Os dados do cheque, você entregava o cheque, não tinha mais como saber o valor e nem para quem entregou. Aí você anotava no canhotinho, mas tinha um monte de gente que não anotava. Não, eu entreguei um cheque aí. Aí depois alguém adulterava o cheque, e aí, pô, isso aqui, não sei o que é. Eu não tenho canhotinho. Hoje a gente tem planilha, tem app que entrega em banco, você não tem nem que lançar no app. Mas a gente tem mania de ignorar isso daí. Dispensar um planejamento anual, isso é muito comum. Eu já dispensei muito, hoje não. Então assim, vai passar aqui um ano de 2026. E olha só a coisa interessante, vocês são dos suprimentos. Com certeza vocês lidam com orçamento, vocês têm que fazer um plano. Eu, lá na infraestrutura, tenho que fazer um plano. Olha, eu vou gastar tanto de software, tanto de hardware, tanto de serviço. Esse aqui é o plano. E ao longo do ano vão me cobrar esse plano. Vocês, inclusive. Olha, aquele contrato lá está vencendo. E aí? Você falou que ia renovar, eu vi aqui, está tudo certo, como vai ser isso? Aí eu coloco toda essa disciplina em prol da empresa, eu tenho que fazer isso, porque eu sou pago para isso também. Mas por que não usar esses conhecimentos para a minha vida pessoal? Não, dá trabalho. Rapaz, você é quem mais conhece a sua vida pessoal. Dá trabalho é o da empresa. Se não fizer, alguém vai lá te cobrar, né? Então, muita gente dispensa. E aí acabou o ano, se tivesse planejado. E é sempre isso. Se eu tivesse planejado, no ano que vem eu vou planejar. Comprar por impulso, aí é a terapia do shopping, a gente já falou um pouquinho. Compras por impulso normalmente tem um gatilho. Aplicativo, toda hora chega um Sim. cupom de desconto. Também. Também. Aí você Eu tenho que usar esse cupom. tem que usar esse cupom. Igual aquele cashback. É igual o cashback. Cortar proteções. Essa aqui eu acho um péssimo hábito, né? Então, eu não vou pagar o seguro do carro porque eu estou sem dinheiro. Olha, a menos que você tenha uma Ferrari, que quem tem Ferrari não faz seguro mesmo. Eu não acho uma boa ideia, porque se você bater em alguém, às vezes não é nem só para vocês. Se você bater em alguém, e se roubarem seu carro? Então, muitas vezes, há quem tem um auto-engano, né? A pessoa fala, eu vou cortar a proteção para investir. Não acho uma boa ideia, mas às vezes ela corta e não investe, né? Aí vou cortar a proteção, me auto-enganar e vou gastar o dinheiro, né? Plano de saúde, nossa, plano de saúde, você ficar, não, eu fiz uns investimentos aí, juntei 100 mil reais. Nossa, tá bem demais. Tive que ficar na UTI 3 dias. Já era, se brincar, você vai sair devendo. Exato. Esperar para começar a investir. Essa é um pouco daquela investir para quem tem dinheiro, né? Mas, gente, vocês não precisam esperar para começar a investir. R$1 vocês podem investir. Até com menos, mas aí... 50 centavos, lá no poupança você pode fazer transferência de 1 centavo. Mas pode. 1 centavo que você não vai gastar. Eu faria mais, né? Mas pode.
Então, não, eu vou esperar para começar a investir. Não, invista. Construindo hábitos saudáveis, né? Então, novos hábitos, como é que eu troco hábitos? A gente tem que focar no gatilho e na recompensa. Então, aquele gatilho lá do pacote de bolacha, que tinha um barulhinho, cara, eu preciso trabalhar aquilo lá. Posso ficar isso, vou começar a trabalhar de fone de ouvido, para não escutar o barulhinho de alguém abrindo. Aqui é um exemplo muito simplista, né? Mas a gente tem que focar nos gatilhos. Então, eu compro por impulso. Mas qual é o gatilho que dispara você comprar por impulso? Não, sabe o que é? É porque daqui até a minha casa tem um trânsito. E às vezes é melhor eu parar no shopping, dar uma volta no shopping, não pegar o trânsito, que aí quando eu saio do shopping não tem trânsito. Mas você está gastando dinheiro no shopping. Então, para este exemplo, vamos começar a sair mais cedo ou sair mais tarde, para não ter que passar no shopping e gastar o dinheiro. Então tem um gatilho ali. Pode ser um gatilho de tempo, pode ser um gatilho de lugar, algum estado emocional. Eu tô meio deprimido, vou para um restaurante caro aí, vou descontar na comida ou na bebida. Pode ser alguma pessoa, eu te falo daquelas más companhias, más entre aspas, né? Às vezes são pessoas maravilhosas, mas para um determinado hábito que você quer cortar, não são as melhores pessoas. Ações imediatamente anterior, então às vezes eu faço alguma coisa que dispara o gatilho. Eu preciso entender esse hábito e tratar essa alguma coisa que eu faço antes, né? Recompensas também. A recompensa lá do chocolate, eu senti um sabor delicioso na minha boca por 10 segundos. Às vezes nem isso, né? A gente pega e coloca de uma vez, aí nem mastiga. Eu não vou falar que é ruim. Chocolate é bom. Mas existem outras recompensas melhores. Vamos tratar essas recompensas. Sonhos são ótimas recompensas. Vou deixar de fazer isso aqui, mas tem um objetivo maior. Possibilidades. Olha, se eu cortar esse hábito, eu vou poder fazer outras coisas, porque eu não tenho mais um hábito que está drenando dinheiro. Também é uma boa. Aqui algumas dicas para eu falei estudo de caso, mas organização financeira. Tem também de endividados, eu peguei a organização financeira. Pague-se primeiro. Então, quando a gente recebe o nosso dinheiro, tem duas coisas que a gente tem que fazer. Já agendar todas as contas. Então, caiu, um dia depois, né? Se tiver qualquer problema, caiu, já pagou as contas. E nessas contas, é interessante a gente colocar o investimento. Olha, caiu, automaticamente vai sair R$100 para minha aplicação de CDB, ou para a conta da corretora que eu vou comprar alguma coisa, ou para a conta do banco que também dá para comprar coisas. Esse é o pague-se primeiro, né? Não é gaste primeiro, né? Pague a você mesmo primeiro. E é claro, aí na linha que o Felipe falou, foi um exemplo bem bacana, né? Você se dá lucro, então caiu o salário lá, pagou todas as contas, já fez o investimento, o que sobrar, ok. Agora eu posso... É o lucro. Eu posso até consumir um pouquinho dele, né? Mas o ideal é se pagar primeiro. Não deixe para se pagar por último, porque a tendência é você não se pagar. Caiu o dinheiro, no final do mês eu vou investir. Mas porque no final do mês o dinheiro já está lá. Se eu esperar o final do mês, eu vou gastar com outra coisa. Não vou fazer investimentos. Registre seus movimentos financeiros. Eu sei, para mim não, porque Excel é vida. Mas tem gente que, que preguiça de ficar anotando. Muito porque quando o evento ocorre, você não está na frente do computador para anotar. Então, a hora que eu estou lá no almoço, que eu passei o meu cartão de crédito, não é a hora que eu vou estar de frente do computador para registrar numa planilha. Mas tudo bem, você pode usar um app. Eu não quero usar um app. Tá ok, cria um grupo de WhatsApp com você mesmo e manda o registro. Aí quando chegar de noite, você olha lá todos os registros e às vezes dá até para copiar e colar, dependendo de como você manda a mensagem para você mesmo, né? Redução de limites. Aqui Parece pouco, mas muda a sua percepção de gasto de uma forma absurda. Quando você começa a notar com detalhamento quanto que eu gasto de cerveja por mês. Eu vou usar um exemplo supérfluo. Claro. Aí você fala, cara, beleza, eu comprei uma caixinha esse final de semana, foi R$40, R$50, beleza. Mas aí eu também fui no cabelinho ali na quinta e na sexta e gastei mais, porque a cerveja no cabelinho é R$10, em vez de ser 4 igual no mercado. Então os 40 já virou 60. Quando você vai chegar lá no final do mês, você vai falar, caraca, gastei R$1.000 aqui de cerveja.
Aí tu olha, puta, eu nunca imaginei que eu Sim. gastaria R$1.000 em cerveja. No outro mês você pode ter certeza que provavelmente você não vai no cabelinho porque lá é 10. Dá o Você não vai cortar a cerveja, você vai... como é que reduzir. fala? SRC. SRC. Substituir, Você vai reduzir e cortar. reduzir. Uhum. Em algum momento você pode falar, cara, não tá valendo a pena, que eu tô chegando Sim. nesse momento. Então não tá valendo a pena beber. Então eu vou cortar. Então assim, quando você começa a anotar as coisas, a sua percepção Muda. dos seus gastos muda. E às vezes você olha o APzinho lá, né, do Shopee, que manda Eu vi minha fatura do cartão de crédito. É. Rene, Shopee, eu parei de Aí quando você chega e fala, Sim. caraca, velho, comprei esse Não tanto de comprei. Shopee. Aí quando você Então. vai comprar o próximo Shopee, que você pensa assim, putz, chegar de noite eu vou ter que lançar outra compra do Shopee, que eu já sei que tá alta, você não compra mais. É. Então muda o seu comportamento, até para você não se penalizar na hora do lançamento, porque você se culpa na hora daquele lançamento. É verdade. Então, o registro, eu fiz durante muitos anos. Hoje eu já não registro mais, Não porque precisa, já é né? Sim. automatizado. né? Você criou um hábito Saudável. saudável. Exato. Então eu já começo a ter uma consciência do meu gasto mais clara. Mas vezes quando eu começo a me perder, o que eu faço? Faço uma planilha de 2 meses para ver se ainda está dentro daquilo que eu espero. Ou eu pego o meu extrato e vou lá olhar o que eu gastei e começo a fazer uma anotação ali para ter uma ideia de se eu passei no limite. Uhum. Cara, é chato pra caramba. Mas Muito vale chato. muito a pena. Mas é importantíssimo para que você se conheça na sua vida financeira. Muito bom. É porque o meu gatilho ainda tem 4 anos de idade. Aham. Ah. Aí eu vou colocar ela pra dormir, aí eu fico no telefone lá, ociosa. Aí o que eu vou fazer? Vou usar Sim. aplicativos, tudo no pouquinho, não sei o quê. Quando ela acorda de madrugada pra eu não dormir, aí eu vou lá nos aplicativos. Então, assim, eu ainda tenho o meu gatilho. É, tá certo. Troca daqui, Tá certo. arruma um joguinho, um videobook lá, algum... Não é atrás. Aí dá sono, tem que ser uma coisa que não dá sono, entendeu? É, tem que ser uma coisa que dá adrenalina. É. Trazer dopamina. Tenta contar história, o problema é que a gente vai acabar as histórias rapidamente. Aí coloca Não, mamãe, você já contou essa. É, a adrenalina não é. É. E a recompensa é quando chega lá o carteiro, o É bom, entregador lá, tá é A bom. recompensa acontece na hora de dizer assim, ó, seu pacote saiu para entrega. É, nossa, é uma emoção, é uma emoção. Ou então quando o entregador já tem contato com a pessoa. Já. Já vi, Recebi É. pela garagem. É desse jeito, desse jeito. joga lá, nem pega mais. Bem, redução de limites, eu usei isso aqui. Ah, Legal, eu usei recentemente. Posso dar um exemplo aqui que eu dei? Falei até pra Rai, que bom, eu tô sem dinheiro. Aí ela Sim. falou, você tá, eu tô zerado, tirei tudo. eu, Reduzi que eu falei, agora eu vou viver sem esse negócio aí. eu há muito tempo no meu trabalho eu ganhava um salário de R$ 1.500. Aí toda vez que caiu o salário, minha conta ficava 500 credor. E aí o pessoal, olha, mas você não ganha 1.500? Você ganha só 500? Eu achei que era 1.500. Não, é porque 1.000 é o cheque especial. Eu já estourei ele. E aí caiu os 1.500, ficou 500. Aí eu ia gastando e no cheque especial. Aí o pessoal falou, Gustavo, já sei quando vai resolver. Quando? Quando sair o 13º salário. E resolvia. 2 meses. Aí eu Faz parte do salário. exatamente. Aí eu comecei a entender o seguinte, olha, eu preciso compreender melhor por que isso acontece. Ainda não, isso não é claro para mim, porque eu não consigo me organizar. Mas tem uma coisa que eu vou fazer. Eu vou reduzir esse limite para R$ 500. A hora que estourar, eu não vou mais conseguir. Talvez eu passe até um constrangimento, né? Mas eu não vou conseguir mais usar. E aí eu comecei a fazer isso. Depois eu saí desse emprego, fui para um outro emprego, fui ganhar R$ 2.700. Não, agora dá, não, mas eu vou reduzir mais. Eu reduzi para 300. Chegou uma hora que eu zerei. Aí quando não dava mais problema, eu olhei, não, mas agora é bom ter um cheque especial, porque se precisar de uma emergência, né? E nunca mais eu entrei. Consegui aprender. Para não dizer nunca, às vezes uma bobagem, né? Pô, esqueci de fazer o Pix lá, isso inclusive me dá uma chateação, porque você, caramba, eu tinha dinheiro, esqueci de transferir. Mas assim, usar o cheque especial, graças a Deus eu consegui me disciplinar. É o mesmo exemplo, tá? Com seu cartão de crédito. Também. Minha esposa, ela fala assim, eu recebo para pagar cartão de crédito. Mas por quê? Porque ela usa o cartão de crédito para tudo. E isso é bom porque, de forma consciente, você está pensando em cashback, em milha, em alguma vantagem. Sim. Mas se você faz isso simplesmente porque está ali no limite
porque o mês passado você gastou todo o seu salário para pagar o cartão de crédito, você não tem outra forma de fazer, não é mais saudável. Sim. Eu vi que muita, tipo, esse negócio de cartão de crédito, milha, cashback, é meio que uma armadilha, né? Porque ele acaba te incentivando a você usar tudo no cartão de crédito, você nem vai ver que você está gastando. Então, quando você está com dinheiro, você consegue ali controlar. O cartão só E geralmente seu limite é maior do que o que com certeza. Muitas vezes é ruim a gente pagar R$ 2 em uma coisa que custava R$ 1. E a gente precisava. Mas é muito ruim quando a gente paga R$ 1 numa coisa de R$ 2 que a gente não precisava. Que aí você, cara, tá cheio de coisa que eu ganhei na promoção, mas, cara, não preciso de nada disso, mas eu gastei com outra coisa. Mas eu tive desconto. Aí é aquela do desconto era maior. Aí, tinha lá, se você não comprar, o desconto é 100%. Tem. Eu vi um meme desse do Cris. Se você não comprar, o desconto é maior. É legal, teve um lá, melhore seu potencial, um livro, melhore seu potencial em 50%. Aí eu fui lá e comprei 2 cópias. 100%. Tem. Eu não tô precisando de 3 Não, muitas artimanhas. É verdade, não, eu quero comprar porque é mais barato. Mas você não quer 3, só uma. Tem que disciplinar. Bom, passos para a jornada. Aqui eu vou passar muito rápido, gente. Eu já fiz uma palestra específica sobre isso, depois eu passo o canal no YouTube. Inclusive foi com uma outra área aqui do Cicobi, foi muito legal. Mas é um assunto muito divertido, só que aí vai gastar muito mais tempo. Mas passo para uma boa jornada financeira. Gerar, não é ganhar. Brasileiro tem mania de falar, eu quero ganhar dinheiro. Mas muitas outras culturas, muitos outros países, eles não falam quero ganhar dinheiro, eles falam quero fazer dinheiro. Make money, né? Nos Estados Unidos ele não fala earn money, win money. Fala make money. Então, gerar dinheiro. Como é que eu faço para gerar dinheiro? Já vou falar. Tem a parte de cuidar do dinheiro. Cuidar do dinheiro é fazer sobrar. Gastar menos do que gasta, não puramente para dar um saldo positivo, mas para você ter consciência das suas escolhas. Então, o exemplo que o Felipe trouxe foi ótimo. Não, tudo bem, eu gasto R$ 1.000 de cerveja e ainda sobra dinheiro. Poxa, então tá tudo certo. Se tá sobrando, não tá tudo certo. Você precisa conhecer as suas escolhas. Talvez aqueles R$ 1.000 poderia sobrar mais ainda, ou você poderia ter um outro consumo, ou até um investimento. Não precisa ser investimento financeiro, mas um investimento em algum curso, algum negócio que você quer abrir, ou aquele psicólogo melhor que você quer ir, e por aí vai, né? Tem a parte de proteger. Cuidar não é a mesma coisa que proteger. Proteger é você basicamente não fazer besteiras ou tomar cuidados para evitar que você tenha grandes perdas. A gente usou o exemplo do plano de saúde. O plano de saúde é proteger. Um plano de saúde gasta dinheiro. Sim, o plano de saúde gasta dinheiro. Mas se você não tiver, o seu dinheiro fica desprotegido. Pode dar um problema, você vai perder tudo e ainda sair devendo. Aconteceu com teve uma influencer aí, ela não era muito famosa, pelo menos eu não conhecia. Mas ela foi fazer uma escalada, não é aquela do cara que abandonou o cara não, lá no Paraná não. É uma outra. Eu sei que ela foi fazer uma escalada fora do país e ela teve um problema, caiu, teve sequelas, muitas coisas sérias e a família dela tá precisando de R$ 1 milhão. Aí eu, caramba, 1 milhão, fizeram vaquinha e tudo mais. Poxa, mas será que ela não tinha um plano de saúde? Às vezes tinha, não cobria, mas então será que, sabendo que ela vai fazer coisas mais arriscadas, ela não teria que ter uma proteção adicional? E o último pilar é a da multiplicação. É quando você gerou, aumentou sua renda, quando você fez sobrar, quando você protegeu, e aquilo que ficou para o final, você faz ele multiplicar. O investimento tem essa característica. Então, ampliar sua renda atual ou gerar outras fontes de renda. Então, posso me dedicar mais ao Cicobi, ser reconhecido e aumentar minha renda. Mas eu posso criar outras fontes de renda. De repente, eu posso abrir uma, não sei, loja de choripãs. É uma fonte de renda alternativa, né? Ou qualquer outro empreendimento aí que não seja o meu principal.
Cuidar aquilo que eu falei não é fazer sobrar, mas você se conscientizar das escolhas que você faz. Proteger a medida para evitar perdas. Então, reserva de emergência é uma forma de proteção. Quando eu tenho uma reserva de emergência e a emergência ocorre, eu tiro da reserva, resolvo a emergência e depois eu reponho a reserva. É eu emprestando para mim. Agora, quando eu não tenho reserva, eu tenho seguro do carro, tá tudo certo. Mas se você bater, você tem dinheiro para pagar a franquia? Não. Então, se não tem dinheiro para pagar a franquia, você vai tomar crédito. Você vai pagar juros pelo crédito. Se você tem a reserva, tudo certo. E multiplicar e investir o que sobrou para no futuro ter mais tempo. Pode ter mais dinheiro também, mas ter mais tempo. Bom, agora vamos falar um pouco, desdobrando o sonho. A gente já falou do ambiente, já falou das crenças, já falou dos hábitos e já estamos caminhando um pouco aqui para o final. Vamos falar agora sobre desdobrar esse sonho. O sonho, gente, na maioria das vezes ele é abstrato. E é por isso que às vezes é difícil alcançar o sonho. E tem sonho muito abstrato. Quando eu era adolescente, fui numa palestra motivacional. Eu acho que era acho que essa palestra aí no futuro seria chamada de coach. Na época que eu fui, ninguém nem falava disso. E ele perguntava assim, o que você deseja, né? Um sonho. E as pessoas tinham sonhos que, nossa, esse sonho é muito bonito. É bonito ouvir você falar assim. Qual que era o sonho? Eu quero vencer na vida. Eu também. Eu vou copiar seu sonho. Deixa eu anotar aqui. Eu quero ser o melhor naquilo que eu faça. Puxa, um cara buscando excelência. É muito bacana. Eu quero... Aí começavam uns menos abstratos, né? Eu quero ter minha casa. Isso aí já... Eu não estou desmerecendo os outros não, gente. Só que a característica do sonho muitas vezes é ser abstrato. E quando ele é muito abstrato, é difícil de saber se você está indo no lugar certo. Você medir isso aí, né? Então, uma das maneiras é você desdobrar o sonho. Quebre o sonho em metas. Então, eu peguei aqui o exemplo da casa, né? Meu sonho é ter uma casa própria. Muita gente tem esse sonho. Graças a Deus já realizei. Eu não terminei de pagar o financiamento imobiliário, mas a casa tá lá, tô morando, é minha e tudo certo. E se eu quisesse morar de aluguel também não tem problema. Mas eu preciso quebrar esse sonho. Metas SMART, né? SMART é o inglês, deu para traduzir quase tudo, mas só o específico que fica no S, né? Então determina as características da casa. Tá, eu quero ter uma casa própria. Sim, mas como é essa casa? Onde ela é? Quanto custa? Mensurável. Como saber se eu estou no caminho certo para ter a casa? Eu quero ter a casa, sei lá, custa 300 mil a casa. Não, bacana. Então eu preciso juntar tantos reais por mês aí e em um determinado tempo eu consigo comprar a casa. Tá? Você está acompanhando isso? Tô. Você está juntando? Tô, não. Tem meu controlezinho, meu app ou a conta lá dos investimentos que eu estou vendo saldo. Então tem que ter uma forma de mensurar se eu estou no caminho certo da casa. Senão ela fica abstrato. Eu estou juntando dinheiro, mas e aí? Você vai comprar a casa quando? Não sei, mas estou juntando dinheiro. É claro, isso é melhor do que não juntar e não fazer nada. Mas eu preciso mensurar. Alcançável é uma casa possível de ser adquirida. Aqui a gente tem que ter um pouco de realismo, pé no chão. E eu não estou jogando água no chope de ninguém, nem matando o sonho de ninguém. Eu gostaria muito de ter uma mansão de milhões de reais. Morei numa mansão. E ter dinheiro para manter a mansão. Mas isso não é alcançável para mim no momento. Pode ser que no futuro seja. Mas para eu realizar aquele sonho, deixa eu pegar algo mais palpável. Então, alcançável. E o sonho pode mudar, gente. A gente não precisa, realizei um sonho, agora não tem mais sonho. Tudo bem, eu posso lá na frente correr atrás desse outro. Relevante, a meta deve ter impacto direto sobre o sonho. Então, se eu tenho o sonho de alcançar uma casa, bacana. Eu passei ali na loja de construção, já comprei um tijolo e guardei ali na garagem. É bacana, você conseguiu, mas isso aí não tem nenhuma relevância para o sonho. Então tem que ter relevância. E temporal. Tá, você vai ter a casa, está fazendo isso tudo, mas em quanto tempo? Eu tenho que botar uma meta. Se não botar uma meta, acaba que você vai sempre empurrando, né? Não deu esse ano, ano que vem. Aí fica aquelas promessas de fim de ano.
Então, fim do ano, esse próximo ano eu vou entrar na academia, eu vou fazer isso, eu vou estudar. Aí chega o carnaval, oficialmente o ano só começa depois do carnaval. Aí você, não, deixa eu entrar na quaresma aqui, aí depois da semana, e quando vê. E os investimentos, eles costumam ser fortes aliados na parte de sonho, né? Eles promovem a multiplicação. Claro que eu preciso gerar. Dificilmente eu vou realizar um sonho sem ter os recursos para isso, normalmente financeiros. Tem sonhos que não precisam disso, mas a grande maioria precisa. Posso trabalhar mais para gerar mais dinheiro? Posso. Tenho renda extra, trabalho. Mas o investimento, ele multiplica sem que eu tenha que estar ali. Eu não estou falando de ações do Banco do Brasil, Petrobras, CDB, não precisa ser só isso. Eu criei um curso na internet. Bacana, eu não trabalhando para criar o curso. Mas depois que eu criei, ele está trabalhando para mim. Ele está multiplicando o dinheiro sem eu estar lá. Eu comprei imóvel e aluguei. Bacana. O aluguel está caindo todo mês, é um dinheiro que está sendo multiplicado, mas eu não estou ali. O investimento tem essa característica. Quando a gente tem isso, ele pode encurtar o prazo. Se fizer bons investimentos, boas escolhas, ele encurta o prazo. E eles operam de uma forma passiva. Eu posso dormir e ele está lá gerando dinheiro para alcançar o sonho. É difícil a gente, dependendo do sonho, não ter investimento no meio. Não estou falando que agora então tem que investir em ações no exterior, tem que comprar uns investimentos, criptomoedas. Não. Eu não estou dizendo bem ou mal desses investimentos, mas você provavelmente, para realizar um sonho grande, de alguma maneira vai ter um recurso que está trabalhando ali sem você estar 24 horas por dia. Pode ser um negócio próprio, vai demandar muito, mas em alguns momentos você não está lá e ele está gerando aquele dinheiro ali. Os investimentos ajudam nisso. E aí eu vou trazer um estudo de caso que a gente já está encerrando. Ano 2000, pessoal, estava passando Laços de Família, era a novela lá, a Carolina Dickman raspou o cabelo. Eu não sei quanto ela ganhou para fazer aquilo, mas ela raspou o cabelo. Alguém sabe o contexto dessa foto do Vasco? Não é possível que ele estava sendo campeão de alguma coisa. 4x3 no Palmeiras. Copa do Mercosul. Copa Mercosul. Copa Mercosul. E foi de virada. Tava 3x0, os caras viraram 4x3. Os dois já estavam nascidos. Não, eu nasci no final de 2001, mas pra quem gosta de futebol... Sim. Você estudou a respeito. Exatamente. Tá certo. Então isso aconteceu. Passava o filme do Gladiador, eu assisti, achei espetacular aquele filme. Ainda não tive... Mas ele está disponível no Netflix. Eu ainda não vi o 2, eu tô muito receoso de ver o 2. Tô assim, uma hora para acabar vendo. Eu vi, tá bom, pode assistir. E naquela época também saiu o 4º livro do Harry Potter. Não era o filme ainda não. Era o 4º livro, o Cálice de Fogo. Vendeu, o pessoal, cara, saiu o livro. Um monte de gente ia lá na livraria comprar, só tinha impresso, Kindle, nada disso, e PDF na internet, nem pensar. Esse é o ano 2000. E o salário mínimo no ano 2000 era R$ 136. Cara, nossa senhora, né? Muito louco. Esse salário, na verdade, eu acho que ele é do final de 99. E aí, quando foi meio do ano, meio de 2000, aumentaram para 151. Então, passou metade do ano. Sim. R$1. Eu tenho alguns flashes dessa época, mas a latinha de Coca-Cola na maquininha você comprava com moedinha de 50 centavos. Você colocava lá e descia, em 2000. Aí quando foi 2004 já estava R$1 e depois eu fui parando de tomar essas latinhas. Exatamente. Então esse era o mundo de 2000. E aqui eu trouxe uma tabelinha de como... Eu não trouxe todos os períodos, né? Mas como o salário mínimo evoluiu. Então, em 2000 era 151, né? Em 2004 já estava 260, 2008 415, isso aqui é o salário mínimo. E aqui, como ele foi evoluindo, né? Até o final de 2025 ele está 1.518, ele já aumentou, né? Janeiro de 2016
É 1.612 ou 20, eu estou na dúvida, mas tem um aumento. Bom, esse aqui era o salário mínimo. E aqui são 10% de um salário mínimo. E eu fiz uma simulação de como seria se lá em 2000 eu tirasse 10%, não do que eu ganhava, mas 10% de um salário mínimo. O que ia acontecer se eu investisse esse dinheiro? E eu descobri coisas interessantes. Não é investimento arriscado, investi em CDI. Eu peguei lá a variação do CDI. Olha o que aconteceu. Quem tirou 10% de 2000 até aqui, R$15, pessoal, conseguiu juntar aí ao longo de 25 anos R$64 mil. A primeira aposta lá foi R$15, 2024 eu estava botando 26, só colocando CDI. Quem conseguiu tirar 20%, por óbvio, pegou o dobro, hoje teria R$129 mil. Quem conseguiu tirar 30%, hoje teria R$194 mil. Em 2000, eu era estagiário, eu trabalhava na Claro, tinha um outro nome que eu não vou falar, porque senão entrega idade, mas quem conhece sabe. É esse aí. Eu ganhava uma bolsa de R$900, nossa, e era muito estágio dos sonhos, porque... Não, eu não peguei isso não, tinha um celular e tinha linha. Sim, tinha um celular e tinha a linha, o pessoal ganhava dinheiro com a linha. As ações da Brasil Telecom. Era Telebrás, né? Ainda antes de privatizar. Telebrasília. Naquela época eu ganhava R$900. Então, nossa, eu ganhava 6 salários mínimos. Eu poderia, imagina se eu tivesse seguido, né? Mas eu não tive essa educação financeira. Mas se naquela época eu ganhava R$900 e botasse 10%, eu não ia botar 15%, eu ia colocar 90%. E eu morava com os meus pais, eu tinha toda... E a Mericel, claro, a Mericel, ela ficava... Dá pra ir a pé da minha casa. Era uma caminhadinha, mas ali uns 10, 12 minutos, né? Nem de carro eu precisava ir. Então eu tinha todas as condições de fazer isso. Mas eu não fiz isso. Se eu tivesse feito isso, talvez hoje eu já tivesse 1 milhão, porque eu comecei 6 vezes mais, né? Mas eu não fiz. Então o que fica aqui? O melhor dia para começar foi ontem. No meu caso, 25 anos atrás, né? Eu não fiquei todo esse tempo sem investido. Mas se eu tivesse começado lá... Mas o segundo dia melhor é hoje, gente. Amanhã não é tão legal. Ontem já passou, não posso fazer nada, mas hoje é um bom dia, né? Eu gosto dessa frase. Então, como se fosse uma corrida, uma jornada. Quanto antes começar, melhor. Pô, mas demorou 25 anos. Sim. Mas eu acho que vocês vão viver mais 25 anos, com certeza. Ah, não. 25 anos com 60 mil do que menos 60 mil. E vai dar mais, né? Porque agora vocês não estão colocando R$15, né? Se for botar 10%, aí vai ser 160, né? E talvez vocês tenham condições de botar mais. Poxa, não, R$160 eu vou colocar 200, vou colocar 300. Às vezes vocês podem ser casados, você põe uma parte, a esposa põe a outra. Se não tiver nenhuma criança daquelas lá, né? E finalizando, gente. Eu terminei o conteúdo, mas eu vou abrir para perguntas. Onde me encontrar? Eu tenho um canal aí no YouTube, a palestra do GCPM, que ficou muito legal. Tá lá nesse canal, depois se vocês quiserem acessar, de 1 hora e pouco, é bem bacana. Vou subir essa aqui também, depois se vocês quiserem consultar, vai estar lá. Tem o Instagram, comecei há um tempinho já, estou colocando vídeos, stories, frases, tem umas coisas que eu falei aqui que tem lá. E também sou voluntário no Instituto Sicoob, então quem quiser agendar um bate-papo comigo, normalmente eu atendo às quintas-feiras à noite, né? Mas é disputado. Eu também tenho um serviço por fora, mas adoro ajudar o Instituto. Quem quiser marcar, vamos bater um papo de 1 horinha ali, tudo bem. Quem quiser algo mais personalizado, a gente pode conversar também. E eu termino com essa frase. A diferença entre o sonho e a conquista chama-se atitude. E é isso.